Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Gostaria de agradecer a Deus pela vida de cada amado irmão que adentrou na casa do Senhor nesta noite. Cada querido visitante que está conosco, sinta-se bem em nosso meio. Gostaria também de agradecer e pedir a Deus pela vida de cada um que está nos assistindo pelas redes sociais. Que o Senhor venha estar nos abençoando nesta noite. O Senhor Ele nos deu esta oportunidade hoje, nesta noite, para nós estarmos aprendendo um pouquinho da palavra do Senhor. Eu principalmente, porque para mim é uma novidade. Eu acho que novidade é para todos os irmãos. Eu creio que ninguém me viu pregando ainda, mas hoje o pastor me incumbiu dessa obrigação. E como diz a pregação do domingo passado, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Eu aceitei, entreguei minhas vidas na mão do Senhor. E o que sair de mim vai ser do Senhor. Porque eu, como eu declaro, eu sou analfabeto da família. Família é grande, mas eu não estudei. Mas Deus é grande, Ele que nos dá sabedoria e entendimento. E eu estou aqui nesta noite para aprender um pouco dos irmãos, daquilo que o Senhor preparou para nós. E eu estou com bastante alegria, entusiasmo, e vejo a dificuldade que é você pregar o verdadeiro Evangelho do Senhor. Você pregar heresias é fácil, mas você buscar pregar o verdadeiro Evangelho não é tão fácil. Não é tão fácil, porque o inimigo ele fica te usando para não permitir entrar aquilo que o Senhor quer que entre na tua mente. Ele te usa para tirar o foco, ele te usa para tu sair dos caminhos da palavra, do entendimento. Mas o nosso Deus ele é maior, e Ele nos deu essa oportunidade de hoje que estarmos declarando as maravilhas do Senhor, de uma igreja que foi maravilhosa, que cresceu e chegou até nós nos dias de hoje. Eu fico maravilhado na escola dominical, passei a escola dominical rindo, vendo a maravilhosa obra do Senhor, a direção do Espírito Santo. Quarta-feira o pastor me deu essa obrigação de estar aqui hoje, pregando a igreja do Senhor, porque ele está lá na igreja Maranata. E eu digo, Senhor, mas pastor, eu nunca preguei. Ele disse, meu filho, uma vez alguém chegou para mim e disse, pastor, como é que eu oro? Ele disse, orando. Simplesmente assim. Como é que eu oro? Aprendo a orar orando. E então, ele disse, meu filho, você já prega. Você já prega na sua liturgia. Isso é só mais um pulo, você só vai aprender a pregar pregando. E, para nossa alegria, cheguei em casa na quarta-feira com eu digo, poxa vida, que batalha vai ser. Primeira vez que você prega para a igreja do Senhor. Aí eu pedi a direção do Espírito Santo, e por incrível que pareça, o Senhor me disse, filho, prega para a minha igreja, como vivia a igreja lá antigamente, em Atos 2, 42, 47. Quando eu chego aqui de manhã no estudo, foi sobre o quê? Atos 2, 47. Eu digo, pastor, o senhor não quis me ensinar como era que pregava, mas o senhor me ensinou de manhã na escola dominical. O senhor me mostrou. E eu estou aqui para dar continuidade àquela igreja maravilhosa que nós estudamos pela manhã e que ela nasceu lá com Cristo. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos. Atos, capítulo 2, versos 42 ao 47. Peço à amada igreja que abra suas Bíblias, permaneça com elas abertas. Eu farei essa leitura e os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Amém? Meus amados, nós sabemos ali da trajetória dos apóstolos, do próprio Jesus Cristo. Nós sabemos que como Jesus Cristo morreu, ressuscitou, ele ainda permaneceu junto com os apóstolos ali uns 40 dias, com eles, ensinando as maravilhas do reino de Deus. Nós vimos ali que Deus estava instruindo, porque os discípulos, os apóstolos estavam amedrontados.
Porque nós sabemos da história, quando Cristo morreu, alguns negaram, outros traíram Jesus e outros não acreditaram que era Ele. E outros ainda no caminho de Emaús não conheceram o próprio Deus, o próprio Jesus. Então ele permaneceu com eles 40 dias, ensinando as maravilhosas obras do nosso Deus. E quando Jesus, a palavra de Deus conta, que quando Jesus subiu ao céu, ele ali estava falando com os apóstolos. E ele disse para eles, ordenou que eles não retornassem para Jerusalém. E quando ele conversava com eles, os apóstolos, os outros que estavam juntos disseram, será esse o tempo de restaurar o reino de Israel? E o Senhor falou para ele, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Senhor tem reservado pela sua exclusiva autoridade. Meus amados, então, mas ele disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E Jesus, tendo sido elevado às alturas, ao céu, o povo ali retornou para Jerusalém. E ali permaneceram 10 dias em jejum e oração. Permaneceram ali, aquele grupo ali que já estava reunido com os apóstolos 120 no cenáculo. E a palavra de Deus diz que aquele povo ali estava orando, oraram 10 dias e jejuaram 10 dias. Quando numa manhã, no domingo, um vento impetuoso, os céus se abriram, e sobre aquele povo ali caiu como se línguas de fogo, o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. E uns falaram em línguas, e ali, como é a história, a gente reconhece, havia ali 16 povos de línguas estranhas naquela época, vindo de todos os lugares. E a palavra de Deus diz que os discípulos, os apóstolos e os discípulos falavam todos em línguas que aquele povo de língua estranha conseguiram entender. E começaram a chegar para próximo, se aproximar e dizer, o que será isto? Por que que eles, galileus, estão falando essa língua e nós aqui, estranhos, estamos entendendo? O que será que está acontecendo? Outros ainda zombavam e diziam, eles devem estar embriagados. Por ser essa a hora nona, terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Então ali Pedro se levanta e diz, não, eles não estão embriagados. Simplesmente eles receberam a promessa que o Pai, através de Jesus Cristo, tinha nos prometido, que Ele ia enviar o Espírito Santo à sua igreja, para consolar, para guiar, para selar. E esse Espírito Santo foi derramado sobre a vida de cada amado irmão que estava ali reunidos. E o povo chegaram e foram ouvindo aquela pregação maravilhosa. E a palavra de Deus conta que dali fluiu, não do pregador, um apelo, mas da multidão que ouvia Pedro falar, da morte, da ressurreição, do senhorio de Jesus Cristo, do poder que o nosso Deus tem. Aquilo ali afluiu da próprios ouvintes que estavam, um apelo. E agora o que faremos, irmãos? Pedro se levanta e diz, arrependei-vos e sedes batizados. Esta obra, esse presente, essa graça, não é simplesmente só para nós, mas para todos que estão aqui, aqueles que ainda estão distantes. E muitos se agregaram, foram batizados, e a palavra de Deus diz que naqueles dias se converteram quase 3.000 pessoas. Meus irmãos, e essa igreja, ela reconheceu a palavra do Deus, a promessa, onde o Senhor disse que eles iam receber poder, ao descer sobre eles o Espírito Santo. E essa igreja que estava presa, que estava amedrontada, que estava ali entre 4 paredes, com medo do martírio, com medo de serem perseguidos, de serem mortos. Essa igreja despertou, essa igreja saiu e foi perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar na oração, perseverar na comunhão, perseverar, meus amados irmãos, no temor ao Senhor. E nós vimos que essa igreja cresceu como nós vamos ver aqui na palavra do nosso Deus. Acompanhe comigo no verso de número 42 de Atos 2. Tirar daqui que eu estou na hora de trocar já o óculos, né? Então eu fiz já a passagem da Bíblia nas letras mais graúdas. Mas é a Bíblia, tá, meu irmão? Não tirei nada nem acrescentei. Meus amados, então veja aqui no Salmo, no Atos 2, 42, onde diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aquela igreja, ela sabia o que tinha recebido, ela sabia o que tinha ouvido e visto, e ela sabia que era verdadeiro. Ela não podia se desviar dessa doutrina, pois ela sabia que ali eles tinham aprendido do único Deus verdadeiro, e ele não podia ser ser levado por qualquer vento de doutrina. E essa igreja perseverava na doutrina. Meus amados, e aquela doutrina, nós sabemos que a doutrina dos apóstolos,
é aquela que guarda, que preserva as suas escrituras, que contém nelas as escrituras sagradas do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma igreja fiel às escrituras, comprometida com a verdade reveladas e registrada na própria palavra do nosso Deus. Uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. Não temos mais apóstolos hoje. A igreja que persevera na doutrina dos apóstolos não é uma igreja que tem novos apóstolos. Como muitos hoje, nós vemos igreja com apóstolos. Apóstolo só foi 12, foi escolhido pelo nosso Senhor Jesus. Mas nós somos uma igreja apostólica, porque nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, né? Apesar de ter se levantado muitas heresias, muitos foram escondidos porque desmascararam as heresias, e muitas heresias virão, mas serão desmascaradas. Apesar de muitos se levantarem e dizer que a palavra do Senhor, ela não é verdadeira, que a palavra do Senhor, ela é, como diz, a palavra do Senhor, ela tem erro, como a palavra do Senhor tem contradições, mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é viva, ela nunca vai envelhecer, ela vai se permanecer eternamente para a glória de Deus, porque a palavra do Senhor não pode mudar, porque o nosso Deus nunca muda. E por isso nós estamos aqui, congregados, confiando no Deus que nos deu a palavra, que nós temos que se alimentar, que nós temos que buscar o fortalecimento através da sua palavra, porque ela é viva e eficaz, ela é o poder para todo aquele que crê. Por isso, meus amados irmãos, não adianta vir com heresias, nós temos que cada dia mais procurar, perseverar na doutrina dos apóstolos, na palavra do nosso Deus. Muitas pessoas têm caído por não se alimentar dessa palavra, por ter enfraqueceram, porque não estão perseverando na palavra do nosso Deus. Hoje nós vivemos num dia que muitas coisas nos tiram o foco da perseverança da palavra do nosso Deus. Nós estamos vivendo um dia onde o Satanás ele tem botado armadilhas constantemente diante da presença do povo de Deus. E nós temos deixado a palavra, nós não temos sido perseverantes. E nós temos enfraquecido por causa disso. Esse é o nosso alimento, e é o alimento do Espírito, o alimento da nossa alma. E nós não devemos deixar de se alimentar dele, senão você vai enfraquecer, você vai ficar vulnerável, o inimigo vai lhe derrubar facilmente. Meus irmãos, e em segundo lugar, essa igreja que tinha zelo, essa igreja que perseverava na palavra do Senhor, ela também perseverava na oração. Nós vimos que a Bíblia do Senhor todinha, os servos dele, eram perseverantes na oração. Mas nós não vamos pegar a Bíblia do Senhor, depois que quiser ver lá que Daniel orava, Elias orou, Moisés orou, mas nós vamos ver que no livro de Atos, de ponta a ponta, os irmãos oravam. A oração é uma arma forte do crente. Não existe um crente fiel sem oração, porque a oração é quem nos dá essa comunhão com o nosso Deus, essa intimidade. Deus ele nos resgatou, ele enviou seu Filho para nos resgatar para essa comunhão. E a oração é onde nós buscamos essa comunhão com o nosso Deus, essa intimidade. Vemos aqui, meus amados irmãos, agora ainda no verso 42, onde a palavra de Deus diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e na oração. Meus amados, nós vemos que o povo de Deus daquela igreja, eles perseveravam na oração. Nós vemos aqui em Atos 1,14, depois da ocasião de Jesus, depois da ascensão de Jesus, os apóstolos descem a Jerusalém e perseveravam unânimes na oração. Depois que Jesus foi levado ao céu, a igreja do Senhor, ela dobrou os joelhos e ela perseverava unânimes com um só propósito. A igreja às vezes se reúne para orar, mas não tem um só propósito. E é muito importante quando a igreja do Senhor coloca o foco num só propósito. Estão unidos, estão ali no só corpo, orando por algo que eles querem que Deus opere. Muitas vezes nós se reúne em casa, a gente ora pela família, pelo irmão, pelo parente, esquecemos de orar pelo irmão lá da igreja, pela igreja do Senhor, que muitas vezes está fraca, muitas vezes está parada, como a igreja lá estava, com medo, amedrontada. E nós temos que perseverar e orar. E depois também, meus irmãos, em Atos 3:1, Pedro e João subiram ao templo para a oração na hora nona. Nós vimos que esses irmãos, que essa igreja, ela tinha a oração como o seu braço forte, como a sua arma forte. Meus amados, ainda em Atos 4:31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos todos e ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nós vemos em Atos 6:4,
quando ali o povo se aglomerava e chegaram a reclamar para os apóstolos que as viúvas estavam sendo esquecidas da distribuição diária. Ali foi escolhido 7 diáconos para estar com os apóstolos, trabalhando naquele ministério. E nós vimos ali que os apóstolos, eles estavam ali, escolheram aqueles 7 diáconos, mas eles falaram. Estavam reunidos todos e ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. E ali depois da escolha do diácono, e quanto a nós, os apóstolos disseram, nós consagraremos a oração e ao ministério da palavra. Meus amados, a oração, os apóstolos sabiam que era onde você busca a orientação para Deus, onde que você tem as suas súplicas. A palavra de Deus diz, pedi, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. A quem bater, abrir-se-vos-á. E eles sabiam que o nosso Deus está pronto, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Em Atos 6,4, em Atos 9,11, meus amados, quando Deus enviou Ananias para ir lá no Saulo de Tarso, depois da conversão dele, que ele caiu do cavalo em Damasco, a senha ali foi, Ananias, vai lá, na casa de Judas, e tu vai achar Paulo, e ele está orando, apelidado Tarso. Meus irmãos, a oração ela faz parte da vida da igreja, a oração ela faz parte dos filhos de Deus. E aqui também, meus amados, em Atos 12,5, Pedro, pois estava preso no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E quando Pedro estava ali preso, e a igreja orava, a palavra de Deus diz conta que os portões se abriram e Pedro foi solto. Porque a igreja estava orando com um só propósito, unânimes, orando no templo, por Pedro, porque estava ali preso, ele tinha ameaças de morte, já tinha passado a Tiago a fio da espada. Meus amados, ainda temos aqui em Atos 13, 1-3, Paulo e Barnabé, estavam com os profetas e mestres orando, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, estavam jejuando, trabalhando na obra do Senhor, e o Espírito Santo disse, reserva para mim Paulo e Barnabé, e manda eles para uma missão que eu vou mandar, a primeira missão missionária de Paulo e Barnabé. Estavam em oração, jejuando, buscando o auxílio de Deus. Deus fala com seus filhos através da oração, através da sua palavra. E ainda em Atos 16, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros na prisão escutavam. Esse episódio é muito maravilhoso, meus amados, que nós vemos aqui que Paulo e Silas tinham sido açoitados, tinham sido levados presos, tinham açoitados, chicoteados. Eles poderiam muito bem estar lá dentro da cadeia, da prisão, murmurando, achando que Deus tinha esquecido deles, passando por dificuldades. Mas eles sabiam em quem tinha crido. E eles cantavam e oravam. E todo mundo é sabedor do que aconteceu. Um terremoto muito grande veio sobre eles, as correntes se soltaram. E ali foi convertido o carcereiro naquela noite. Através da oração, através do servo de Deus, que se mantém fiel, que persevera na oração, que persevera na palavra do nosso Deus. Meus amados, e ainda tem em Atos 20 e 36, Paulo ora com os presbíteros na praia. Talvez não fosse mais vivos, ele chegou na praia ali se despedindo, e estava orando com eles na praia. Em Atos 28, 8-9, Paulo na ilha de Malta, orando, curou muitos ali, naquela ilha. Meus amados irmãos, é através da oração que a igreja do Senhor se fortalece, que a igreja do Senhor se une num só propósito, unânimes, num só propósito. Meus amados, ainda tem a terceira característica dessa igreja viva, cheia do Espírito Santo, que Deus nos deu a conhecer nesta noite. Uma igreja viva, ela tem temor de Deus. Essa igreja, ela tinha temor. Essa igreja, meu amado, era uma igreja que sabia o Deus que ele serviu, um Deus zeloso, um Deus que não quer você de qualquer maneira. Ele aceita você chegar para ele de qualquer maneira, mas você não pode estar diante dele de qualquer maneira. Hoje nós vemos as heresias por aí, o povo perder o temor, é uma prática esquecida, é o temor ao nosso Deus. O povo quer estar na presença do nosso Deus de qualquer jeito, o povo quer se vestir de qualquer jeito, o povo quer se portar de qualquer jeito, o povo quer trazer o mundo para dentro da igreja e não tem mais o temor do nosso Deus. Aquele povo tinha temor, meus irmãos, aquele povo ali daquela igreja, eles tinham medo de ir para a igreja. Ali depois do episódio que aconteceu com Ananias e Safira, quando nada veio, o terreno era deles, eles venderam e foram mentir, dizendo que tinham vendido por outra quantia.
foi mortos, Ananias e Safira. O povo temeu, o povo teve medo de ir para a presença, de ir para a igreja. Eles tiveram medo achando que podiam ser mortos também. Eles procuravam a santificação, eles procuravam cada dia mais ser zelosos, eles eram perseverantes no temor ao nosso Deus. Hoje nós vimos pessoas brincando com as coisas de Deus, fazendo hinos que parece mais um brega, parece mais outra coisa, menos um louvor ao nosso Deus. Nós vimos aí, eu vi comentando que tem até a tal de pisadinha gospel, coisa que isso é heresia para o nosso Deus. Nosso Deus não necessita disso. Ele quer a tua simplicidade, Ele quer a tua humildade, Ele quer um coração contrito, compungido diante da presença dEle. Meus amados, também, ainda no temor ao nosso Deus, não dá para estar na igreja em pecado. Muitas vezes nós queremos estar na presença do nosso Deus, perdemos o temor. Nós estamos pecando, estamos levando uma vida de pecado, chegamos na igreja com máscaras, não com essas máscarazinhas aí, que eu não gosto dela, mas tem até umas bonitinhas, não é essa máscara. É aquela máscara que chega sorrindo para o pastor, chega falando para o pastor que está tudo bem, mas o coração está em pecado. Isso é o temor, é perda de temor ao nosso Deus. Porque aquele povo sabia que o nosso Deus, Ele é um Deus de justiça. É um Deus que poderia esmagá-lo por só você mentir. Sendo que era seu o terreno, era seu as coisas que você vendeu, e você disse que ter vendido por tanto, e ali mesmo você era levado para a sepultura. Eles temiam porque eles conheciam o nosso Deus. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, porque o nosso Deus não mudou. O nosso Deus é aquele Deus lá daquela igreja primitiva, é aquele Deus zeloso, aquele Deus cuidadoso, aquele Deus que nos ama, mas Ele quer também que nós amemos em espírito e em verdade. Meus amados irmãos, aquela igreja também, ela perseverava, ela tinha alegria em louvar ao nosso Deus. Vamos ver aqui no verso, uma igreja viva tem alegria em louvar, vamos ver no Atos 2, me acompanha aí, vamos estar lendo o 46 e o 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Meus amados irmãos, nós vemos que aquele povo tinha alegria. E uma alegria espetacular. Uma alegria que impactava a cidade, que impactava ali onde eles estavam. O povo ficava maravilhado. A palavra de Deus conta aqui que o povo ganhava a simpatia do povo. Aquele povo era tão alegre, aquele povo era diferente. Aquele povo, ele tinha prazer de estar na presença do Senhor. Tinha prazer de estar na casa do irmão, compartilhando com o irmão. Tinha prazer de estar ali, vendo o irmão dele do lado, se ele tinha necessidade, ele ia ajudar. Aquele povo, ele alegrava, ele cantava com todas as suas forças. O coração deles queimava quando eles estavam louvando ao nosso Deus. Porque eles sabiam que só o nosso Deus é digno de toda honra, todo louvor e toda adoração. E por isso, meus amados irmãos, que aquele povo adorava o Deus com alegria. E olhe que era uma alegria que não é essa nossa que nós temos aqui hoje, não. Nós temos a liberdade de ser feliz, de alegrar, de buscar o nosso Deus. Eles ali, naquele tempo, meus amados irmãos, eles estavam sofrendo a perseguição, o martírio, a prisão. Eles estavam sendo massacrados. E com tudo isso, eles levavam e açoitavam o sinédrio, açoitavam eles, voltavam regozijados por ter sofrido pela obra de Cristo, sofrido pela causa de Cristo. Não era essa alegria. Muitas vezes nós estamos no culto, aqui na liturgia, a gente vê muitos irmãos, aquela cabisbaixo, parece que está com um problema que nem o Senhor pode resolver. A gente vê o irmão, não faz nenhuma afeição no rosto, não muda a afeição, enquanto nós éramos para estar com sorrisos aqui, meus irmãos, porque nós estamos na casa do nosso Deus, temos que ter o prazer de estar na casa do nosso Deus, é um deleite, é uma alegria que nós não podemos nem anunciar, a gente só sente esse prazer. Se a gente for falar, não tem palavras para expressar o amor, a alegria que é de estar na casa do nosso Deus, com a família do Senhor. Eu passei, meus irmãos, um dia, no ano passado, eu peguei o Covid, peguei dengue, depois peguei malária, e eu não gosto de usar essa máscara, eu digo, não, eu vou para a igreja quando eu estiver bom, ou quando essa aí acabe. Mas eu digo, ela não vai acabar, eu vou voltar assim mesmo. Porque eu botei na mão do Senhor, meu Senhor, na hora que for para eu voltar, o Senhor me leve à casa do Senhor. E eu notei uma coisa, meus amados irmãos, a comunhão é muito importante. Depois nós vamos chegar lá, ainda vai ter a comunhão. Os amados irmãos também tinham a comunhão. Mas, meus amados, a alegria tem que estar no coração dos filhos de Deus. Não há alegria maior. A alegria do Senhor, meus irmãos, é a nossa força.
É a alegria do Senhor que nos faz caminhar. É a esperança no Senhor que nos leva ao alvo, que é Cristo Jesus. E nós vamos ainda ver aqui agora, meus amados irmãos, a quinta. Uma igreja viva, ela tem comunhão. Cheguemos na comunhão. E perseveravam na comunhão, estavam sempre juntos e tinham tudo em comum. Vamos ver agora o verso 2, Atos 2, o verso 42, 44 ao 45 e ao 46. E perseveravam na comunhão, estavam sempre juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sigileza de coração. Meus amados, a comunhão, ela é muito importante para a igreja do Senhor. A alegria, a comunhão da igreja do Senhor, ela tem que ter prazer, esta alegria na casa do Senhor. A comunhão é importante para o crescimento da igreja. A comunhão é importante para a evangelização da igreja. Sabia que a comunhão é importante para a evangelização da igreja? Imagine alguém chega na igreja, que não é crente, vem nos fazer uma visita, chega aqui, encontra uma igreja, onde ela tem essa comunhão. Irmão, não estou falando da vida do irmão. Irmão ama o outro irmão. O irmão está ali preocupado com a situação do outro irmão. O irmão está orando pelo outro, o irmão está abraçando o outro irmão, está rindo para o outro irmão. Esse visitante, ele vai dizer, essa igreja que eu quero, essa igreja aqui é diferente, essa igreja aqui é que faz a diferença, aqui existe Deus. A comunhão é muito importante, meus irmãos. Esse ano que passou, essa comunhão foi esquecida, nem o sorriso dos irmãos a gente viu muito pouco, ninguém abraçava o seu irmão, não pegava na mão do irmão. Isso faltou esse ano passado, a comunhão. E nessa falta de comunhão, eu estava em casa com Covid, isso faltou para mim. Eu vi o pastor pregar aqui que você não é crente em casa, que você não busca Deus como você busca na igreja. E a gente às vezes fica pensando que busca, mas não busca. Porque eu li a palavra de Deus lá em casa, eu orei ao meu Deus lá em casa, mas eu não estive com os irmãos cantando e glorificando ao nosso Deus. A gente vê pessoas falando sobre a comunhão, diz que, eu acho que foi o pastor Luciano, há muitos anos atrás, e hoje o pessoal, muitos copiaram, que às vezes você está no braseiro aqui, você tira uma brasinha daqui, às vezes a gente faz muito churrasco lá no sítio, e a gente nota muito isso, enquanto o fogo está ali bonito, ele está aceso ali o dia quase todo. Se você tira um carvãozinho dali e você bota aqui para o lado, uma brasinha daquela, com questão de 2, 3 minutos, ela está só cinza, apagou. E o crente é da mesma forma. Não existe cristianismo separado. Não existe crente longe da igreja. Não existe crente fora da família do Senhor. Porque nós somos uma igreja. Nós somos um corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor que um dia Ele comprou por esse preço. E nós temos necessidade desta comunhão. Nós temos necessidade de estar unidos. Aqui a palavra de Deus diz que eles vendiam as suas propriedades, repartindo com cada um conforme tinha necessidade. E eu fiquei triste quando no final do ano o pastor perguntou, quem pegou a Covid? A maioria da igreja levantou a mão que tinha pegado o Covid. E eu digo, eu não sabia que ninguém tinha pegado, eu pensei que era só eu. Muita gente pegou, e a gente, por não ter essa comunhão, a gente não estava sabendo que os irmãos tinham pego. Aí eu digo, a igreja do Senhor, falta comunhão. A igreja do Senhor, falta estar unida, falta estar observando. Hoje mesmo, no dia de hoje, meus irmãos, nós temos muitos irmãos na igreja passando necessidade. E a igreja do Senhor está aí, não está sabendo, está parada, não está conhecendo o seu irmão, não está sabendo do problema do seu irmão. E nós temos que ter essa comunhão. Se você é um corpo, se a sua mão está doente, você vai saber que ela está doente, ela está necessitando de remédio. E a família do Senhor é desse jeito. Nós temos que saber, nós temos que buscar, compreender, entender a cada um. Só assim a igreja do Senhor vai ter essa comunhão verdadeira. Meus amados, e a igreja do Senhor também, aquela igreja lá de Atos, a primeira, ela tinha o crescimento. Quando ela recebeu aquela palavra, quando ela recebeu a palavra que o Senhor deixou para eles, e recebeu o Espírito Santo, eles não puderam ficar guardando para eles. Ele não pôde ficar só para eles, eles tiveram que sair, porque foi ordem do Senhor. E sereis minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. E eles entenderam que eles tinham que ser testemunha do amor de Deus, do que Deus tinha feito por cada um de nós.
E nós também não podemos ficar parados. Nós também não podemos ficar, porque essa mensagem, essa notícia, esse evangelho, essa doutrina chegou até nós. E nós também não podemos ficar parados. Eu fico olhando, às vezes a gente quer as coisas de Deus. A gente quer que Deus derrame sobre nós as bênçãos dEle. E o que é que nós fizemos pelo nosso Deus? Eu fico olhando para a vida dos servos do Senhor. João Batista é o arauto do Senhor. Preparou o caminho do Senhor. E depois de pronto o caminho do Senhor, ele foi degolado. E o que é que nós fizemos? Nós pegamos uma gripe e fica murmurando. Nós pegamos uma malária e fica murmurando. Nós pegamos uma dengue e fica murmurando. Nós pegamos um Covid e acha que vamos morrer. Achamos que não temos mais Deus para cuidar de nós. Achamos que o nosso Deus não é o mesmo ontem e hoje, aquele que curava não é mais o mesmo. Meus amados, nós temos que divulgar o evangelho verdadeiro. Nós temos que levar. A palavra de Deus diz aqui, através desse crescimento, no verso 47, acompanhem comigo, meus irmãos, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentávamos o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus amados, aqui nós vimos aqui que muitos vão dizer, aqueles preguiçosos, aqueles que estão aí no banco das igrejas, não estou falando só da nossa, tem muitos crentes por aí que estão só esquentando o banco. Acho que está tudo bem, vim para a igreja na quarta, na quinta, na quarta, na sexta, no domingo eu não vou não, que eu já fui quarta e sexta. Eles tinham alegria de estar na presença do nosso Deus. Eles tinham prazer de estar na casa do nosso Deus. Eles tinham prazer de anunciar o evangelho. E aqui a gente vê aqui que dia a dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. E aqueles dizem, não, mas se o Senhor vai acrescentar os que vai sendo salvos, não precisa mais a gente divulgar. Se não estão vindo aqui é porque não tem nenhum escolhido aqui em Cruzeiro do Sul, não tem nenhum filho aqui do Senhor. Porque se é Deus que acrescenta. Mas como é que Deus chama seus filhos? Deus chama seus filhos através da pregação, através da palavra dele. E quem vai pregar? Deus não escolheu o anjo, Deus escolheu cada um de nós. Deus escolheu cada um de nós para levar a sua palavra. E através dessa palavra anunciada, pregada, exortada, é que Deus vai chamar seus filhos. Essa igreja crescia, mas por quê? Pela perseverança dos santos. E hoje nós precisamos perseverar para que a nossa igreja cresça. Há muito tempo nós vemos a nossa igreja parada. E aqui a palavra de Deus diz que ela crescia dia a dia. E nós não temos visto crescer nem ano em ano. Meus amados, nós temos que despertar. O nosso Deus está voltando. E Ele quer uma seara grande, isso depende de nós. Meus amados, a igreja perseverava no crescimento. Nós vemos ali que no começo dessa igreja, tinha 120 ali no cenáculo. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, que Pedro pregou, teve um acréscimo de mais de 3.000 pessoas convertidas. Logo depois, teve mais 5.000 pessoas convertidas. Logo depois, a palavra de Deus diz em Atos que se agregou uma grande multidão sobre a igreja do Senhor. E ela só cresceu. Por quê? Por causa daquela igreja que recebeu a palavra com toda ousadia, cumpriu cabalmente o papel que recebeu do Senhor Jesus e chegou até os nossos dias. E se cada um de nós aqui que estamos aqui nesta noite, pode ter certeza que a maioria deles é porque ouviu alguém pregar a palavra do Senhor para ele. Eu tiro por minha mãe. A minha mãe aqui, nós não era dessa igreja do Senhor, mas ela ouviu, muitas vezes recusando, mas ela ouviu a palavra de Deus. E hoje estamos aqui. Se ninguém tivesse pregado para ela, não sabia o nosso fim. Não sabia onde nós estávamos. Nós éramos escolhidos, mas ainda íamos demorar para estar aqui na presença do Senhor. Então nós temos que pregar. Porque os filhos de Deus, Jesus chama através da nossa pregação, através do seu testemunho, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua escola, no seu hospital, na sua oficina mecânica. Que eu tenho falado muito da palavra de Deus para muitos que entram ali. E é isso que Deus quer de nós, meus amados. O que está acontecendo para a igreja do Senhor não crescer? Será que é eu? Será que é você? Quem está impedindo da igreja do Senhor crescer? Porque Ele está disposto a acrescentar dia a dia os que vão sendo salvos. Porque Ele quer uma colheita farta para a honra e glória dEle. Nós temos que despertar. Não adianta. Hoje eu tiro por mim. Se você não tem o que falar, viva uma vida santa, digna diante da presença do nosso Deus, que você vai estar pregando, que você vai estar anunciando o Evangelho e você vai trazer vidas para o reino do Filho de Deus. Que essa seja a nossa mensagem nesta noite. E eu agradeço muito a Deus, porque a minha esposa riu de mim e disse, meu amor, isso é difícil, tu está desde ontem lutando na tom de quarta-feira, e ela disse que estava com pena de mim. Eu digo, não tenha pena não, que isso é gratificante.
Eu não estou perdendo nada, estou só aprendendo. E eu aqui, foi o que Deus me deu, para nós aprender nesta noite, que Deus requer de nós, perseverança, na palavra dEle, na oração, na comunhão, tendo temor do Senhor, na alegria de louvar. Nós temos que ter a alegria de louvar o nosso Deus, e temos que trabalhar, e é isso que Deus requer de nós. Meus amados, eu gostaria de convidar a equipe de louvor, para estar aqui na frente, antes da oração, para nós cantarmos um hino, Corpo e Família. E depois eu estarei orando, encerrando o culto do Senhor nesta noite. Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, abençoa meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Fique de pé, meu irmão, onde você está, e fique de pé. Vamos estar cantando com bastante alegria. Fique de pé onde você está. Levanta a igreja do Senhor, para nós estarmos dizendo que esse compromisso é do seu irmão e a Deus. Nós possamos sempre amar o seu irmão e amar o nosso Deus acima de todas as coisas. Querido irmão, preciosa és para mim. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Precioso és para mim, querido irmão. Curve sua cabeça, vamos estar orando. Maravilhoso Deus e eterno Pai, como é bom, Pai Santo, estar na Tua presença, reconhecendo, Pai Santo, o Teu poder e a Tua grandeza, reconhecendo, Pai, que sem o Senhor não somos nada, Pai, mas com o Senhor podemos todas as coisas. Querido Deus, que o Senhor venha estar instruindo cada um dos Teus filhos, que o Senhor venha, ó Pai, estar dando sabedoria e entendimento cada dia mais da Tua palavra, e cada dia mais, ó Pai, o Senhor possa estar dando ousadia aos
nos dando sabedoria e entendimento. E nos capacite, ó Pai, para a tua obra, Pai Santo. Para que na tua colheita, Pai Santo, o Senhor possa colher muitas vidas para a honra e glória do Senhor. Abençoa, Pai Santo, a tua igreja, fortalece a tua igreja. Querido Deus, abençoa cada amado visitante que entrou na tua casa esta noite. Abençoa aqueles também que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Que o teu Espírito Santo possa alcançar cada um e possa levar aos seus lares, ó Pai, debaixo da tua bênção, debaixo da tua mão santa. Fica com cada um, Pai Santo. Te agradecemos por este louvor entoado ao Senhor. Pela palavra, Pai, que o Senhor trouxe aos nossos corações. E que o Senhor venha, ó Pai, está nos conduzindo, Pai, debaixo da tua graça. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amada igreja, pode sentar.